Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, aula do 4º ano. Eu sou a professora Andréa. Vem comigo? A aula de número 23. O eixo é matéria e energia. O objeto de conhecimento, o movimento da Lua, suas fases e a contagem do tempo. A habilidade é compreender e associar os movimentos cíclicos da Lua a períodos de tempos regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas. Mas, antes, vamos para a nossa leitura de leite. E como a gente hoje vai falar sobre a Lua, eu trouxe o poema A Lua no Cinema, de Paulo Leminski. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a Lua insiste: amanheça, por favor. E aí, pessoal, gostaram do poema? Eu amo poemas, amo poesia. A arte nos encanta, né? Vamos lá? Vamos aprender? Vamos agora aprender, né, sobre o satélite natural da Terra, que é a Lua. A Lua é um astro, né? Um corpo celeste iluminado, ou seja, não possui luz própria. A Lua é um satélite natural. Seu nome é derivado do latim, de luna. Lua é o único satélite natural que o planeta Terra possui. Apesar da Lua ser o segundo corpo mais brilhante no céu, atrás somente do Sol, a Lua não possui brilho próprio, sendo iluminada pela luz solar. Não esqueçam, tá certo? Isso é importante. Olha para cá, ó. Vocês não podem esquecer que embora a gente veja a luz brilhando, a Lua, desculpem, brilhando, principalmente quando ela tá cheia, ela não possui luz própria, tá certo? Ela reflete a luz do Sol. O Sol, sim, possui luz própria porque é uma estrela. Vamos lá. Ó. A Lua também é uma bailarina. Por que eu trouxe isso? Porque na aula anterior, né, nós vimos que a Terra, ela tem um movimento de rotação e ela gira em torno dela mesma, né, do seu eixo imaginário, que parece mais uma bailarina. Sabia que a Lua também, assim como o planeta Terra, a Lua também realiza o movimento de rotação. Porém, o tempo gasto é distinto, ou seja, diferente. Tendo em vista que esse satélite precisa de 27 dias e 7 horas para concluir esse processo. Tempo igualmente necessário para a realização do movimento de translação. Isso faz com que visualizemos, eita, quase que não sai, sempre uma única fase da Lua, fato denominado de rotação capturada. A outra fase é denominada de fase oculta da Lua. Vejam só, pessoal, olha cá. Viram como é importante? Assim como a Terra, ela tem o seu movimento, né, de rotação, a Lua também. Vamos lá mais um pouquinho? Ó, as 4 fases da Lua, né? A gente vê, né, quando a gente olha para o céu, né, na maioria das vezes a gente vê que a Lua parece às vezes que ela perdeu um pedaço, não é? E às vezes ela tá cheia, brilhante, e às vezes parece que ela nem tá ali, né? Tem só uma manchinha escura, né? Então vamos lá, ó. Por causa do seu movimento de translação que a Lua desenvolve ao redor da Terra, vemos a Lua de várias formas. Nós chamamos essas formas de fase da Lua. Ao todo, a Lua apresenta 4 fases, as quais são formadas por ciclos contínuos que duram aproximadamente 28 dias. Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante o mês, ela apresenta
4 aspectos diferentes, que são as fases da Lua, de acordo com a luminosidade. A Lua pode ser classificada em cheia, minguante, nova ou crescente. Mas vejam só, olha para cá, antes de eu falar de cada fase, vocês lembram, né, que a Terra, ela gira em torno dela, que é o movimento de rotação, e gira em torno do Sol, que é o movimento de translação. A Lua também faz esses dois movimentos, o de rotação, que é em torno dela mesma, e o de translação, que é em torno da Terra, tá certo? Vamos agora ver as fases da Lua uma por uma. Vamos lá. Ó, essa aí da imagem, né, que tá esse pedacinho aí que parece uma letrinha C, se a gente olhar, né, essa é a Lua crescente, considerada a fase de transição da Lua nova para a Lua cheia. A Lua crescente ela é caracterizada por receber luminosidade em apenas uma fase. Ela surge no céu com a metade iluminada e vai aumentando conforme os dias até virar uma lua cheia. A lua cheia é considerada por muitos como a fase mais bela, né? A face mais bela da lua, né? Ela acontece quando o Sol ilumina toda a parte da lua voltada para a Terra. Vamos ver também, né, a fase, né, outra fase da Lua, que é a Lua minguante. Após a Lua cheia, a parte iluminada da Lua vai diminuindo gradativamente, ficando escura até virar a Lua nova. Essa fase é marcada pela perda de luminosidade, na qual observamos apenas uma face iluminada, que forma uma letra C ao contrário. Se vocês olharem para a crescente, eu vou voltar o slide para a gente ver, ó. A crescente, tá vendo? É como se fosse o Czinho mesmo. E a minguante é o contrário, é do outro lado, tá certo? Agora vamos para a lua nova. Ela acontece quando a lua está praticamente entre o Sol e a Terra, sendo que nesta fase, a lua não é visível para as pessoas da Terra, para nós, né, que estamos aqui. Essa fase é marcada por pouca luminosidade, pois sua face voltada para a Terra não está sendo iluminada pelo Sol. E aí, pessoal, será que agora vocês vão conseguir distinguir direitinho? Eu acredito que a fase da lua nova, que é mais fácil, né? Porque assim ela fica meio escurinha, né? A gente só vê lá a sua forma, né? Mas sem brilho. E a lua cheia, que é quando ela reflete, né, aquele luzão. E a minguante. Lembre que é como se fosse um seu contrário e acontece sempre depois da lua cheia. Quando vai passando, a luminosidade vai diminuindo. Já a minguante, já a crescente é ao contrário. Ela vai crescendo, crescendo a luz, né? E aí vira cheia. E a crescente acontece sempre depois da lua nova. Tá certo? Vamos lá. Ó. Agora vocês vão ver um videozinho, tá certo? Pra gente aprender mais um pouquinho. Vamos lá? Smile and Learn. O Sistema Solar. Hoje vamos viajar para a Lua. Estamos vendo o Sistema Solar. Vamos conhecer a Lua. Vocês querem vir comigo? É o satélite que orbita ao redor da Terra e podemos vê-la no céu dependendo das suas fases. Segurem firme, vamos lá! Já estamos na Lua, o único satélite natural que o planeta Terra tem. Sempre vemos a mesma face da Lua, porque ela demora o mesmo tempo para girar em torno de si mesma que em dar a volta ao redor da Terra. Na Lua, há muitas crateras que se formam pela chuva de meteoritos que colidem com a superfície. Tome cuidado! Olá, terráqueos! Bem-vindos e bem-vindas à Lua. Ainda não foi encontrada vida na Lua, mas sabemos que a força de gravidade que a Lua exerce sobre a Terra permite que exista vida na Terra. É a responsável pelas marés da Terra. Sem ela, o nível do mar seria muito alto nos litorais. Na Lua, podemos encontrar vários minerais, por exemplo, a ilmenita, da qual se pode obter oxigênio.
A Lua é o lugar fora da Terra onde o ser humano foi. O primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong, em 1969, na missão Apollo 11. A distância entre a Lua e a Terra é de 384.400 quilômetros. Parece que está perto, mas vocês sabiam que todos os planetas colocados em linha caberiam entre a Lua e a Terra? Todo ano a Lua se afasta um pouco da Terra. A gravidade na Lua é menor que na Terra. Por causa desta diferença de gravidade, na Lua teríamos que caminhar pulando, assim. Vocês gostaram deste rápido passeio pela Lua? Vocês já podem voltar para a Terra para informar sobre os dados que vocês coletaram. Boa viagem! Viram, pessoal? Viram como o satélite natural da Terra, a Lua, tem informações importantes? Vocês sabiam que o ser humano já tinha ido à Lua? E que lá a gente não consegue andar, né? A gente tem que ir pulando. Que interessante, não é? Vamos lá. Agora vamos ver mais um pouquinho sobre a Lua e a contagem do tempo. Os calendários lunar. O calendário lunar é um modo de contar o tempo a partir das fases da Lua, as quais marcam as datas. Existem duas formas principais de marcar o tempo. O calendário lunar possui uma grande importância na história da humanidade, já que várias atividades e acontecimentos foram, e ainda são, marcadas pelas fases da Lua, como a semeadura, né, e a colheita. Sabia que muitas pessoas ainda acreditam que existem fases da Lua mais apropriadas para algumas atividades do que outra, como para tomar um determinado remédio natural, para plantar uma flor específica, para colher tais frutos e assim por diante. Essa imagem abaixo aí, tá, da Lua, é justamente um calendário lunar, tá certo? Que é o que a gente vai aprender mais um pouquinho. Ó, esse calendário aí, que tem uma estrela, a estrela de Davi, nós vamos descobrir agora sobre ele um pouquinho. Ó, as pesquisas indicam que o primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia por volta de 2700 antes da era cristã. Provavelmente entre os sumérios, que era um povo, certo? E foi aprimorada pelos caldeus, que são outros povos. O calendário possui 12 meses lunar, o calendário lunar, de 29 a 30 dias, e serviu de base para o adotado pelos judeus. Como cada mês começava na lua nova, o ano tinha 354 dias, ficando defasado em relação ao calendário solar. Para resolver o problema, os caldeus acrescentavam um mês a cada 3 anos. Na Babilônia, há 4.000 anos, havia um calendário com um ano formado por 354 dias, organizado em 12 meses lunar. Cada mês lunar possuía alternadamente 29 ou 30 dias. Vejam só, eu quero antes de continuar dizer para vocês que assim, como o ser humano sempre observou, né, esses movimentos cíclicos, né, da Terra, então assim, eles criaram os calendários, né, para poder marcar as datas, né, se basear para plantio, para colheita. Então, foram criados calendários lunares e também os calendários solares, mas a gente vai agora focar no lunar por conta da Lua, tá certo? Do movimento e das fases da Lua. Vamos para mais um, ó, mais dois. Ao lado aí em cima, né, nessa imagem aí, que parece um livrinho aberto, é o calendário islâmico ou calendário muçulmano. Tem sua criação atribuída a Azatri Umar bin al-Khattab, segundo o califado do Islã, em 638 depois da era cristã. Trata-se de um calendário lunar, cuja ordem está de acordo com as passagens do Alcorão, que é o livro deles religioso, tá certo? Mas é também um exemplo de um calendário lunar. Na Grécia Antiga, a questão da autonomia das cidades-estado acabou gerando uma grande confusão entre os calendários utilizados por aquele povo. Cada cidade tinha um critério próprio para adicionar um 13º mês regulador do ciclo anual. Foi por volta de 500 antes da era cristã que os astrônomos gregos começaram a se reunir
com a intenção de utilizar o mesmo padrão de tempo para a adoção do 13º mês, tá certo? Aí vamos lá, ó. Agora vamos ver um pouquinho dos calendários solares, tá certo? Aqueles eram lunares. São aqueles, né, calendários solares que tem como base o movimento da Terra em torno do Sol, ou seja, o movimento de translação. Esse é o modelo que utilizamos no Ocidente. Ele surgiu graças às populações agrícolas e marca um dia a cada volta da Terra em torno de si própria, 24 horas, e marca um ano a cada volta da Terra ao redor do Sol, 365 dias. Vocês podem ver aí que tem, né, aí ao lado um desenho aí, que é justamente o antigo calendário solar e o nosso calendário, que justamente nós usamos hoje esse calendário, que é o calendário solar. Aí, o que são calendários lunisolares? Basicamente, é uma mistura entre os calendários lunar, né, com base na fase da Lua, e o calendário solar. São aqueles que têm como base o movimento da Terra em torno do Sol e também o movimento da Lua em torno da Terra. Nesse calendário, os anos estão relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol e os meses têm relação com o movimento da Lua em torno da Terra. Um exemplo é o calendário hebreu. Esse aqui ao lado, tá certo? É um calendário chinês, que é um calendário lunisolar, tá certo? Vamos lá. Agora nós vamos para a nossa atividade, mas antes eu queria só tirar algumas dúvidas para a gente pensar um pouquinho. A necessidade, né, de se contar o tempo, de se plantar, como já vimos em algumas aulas, surgiu justamente, né, e aí eles começaram a observar, né, os movimentos cíclicos que existem. E um deles foi a Lua, né, que aí foi criado os calendários lunares, e também o movimento da Terra, o movimento do Sol, tá certo? Agora nós vamos para a atividade. Vamos lá? Vamos ver se vocês aprenderam direitinho. Ó, primeiro, quais as 4 fases da Lua? Ligue as imagens das fases da Lua aos seus nomes correspondentes. Qual será? Onde é que será que está a Lua cheia? Se você arriscou, que é essa brilhante aí, né, você acertou. Que é a fase, né, em que a Lua reflete a claridade do Sol, né, para a Terra. E a Lua crescente, qual será dessas? Lembra que a gente falou do Czinho, né, parece com Czinho. E a Lua nova? Acho que essa vocês vão acertar. É justamente essa, né, onde a Lua não reflete nenhum brilho. E a minguante, ela vai perdendo o seu brilho, né, deixando de ser cheia, e aí fica com essa beiradinha, nessa parte como se fosse um céu ao contrário. Aí essa próxima atividade é a hora da pesquisa. Vocês vão pegar um calendário, tá certo? Observe no calendário deste ano de 2021 e veja no mês em que estamos, nesse mês, tá? Os dias em que acontecerá as 4 fases da Lua e faça um desenho de cada uma, colocando a data em que cada fase irá acontecer. Ah, mas eu vou pedir mais uma coisa, olha para cá. Quando vocês encontrarem, né, o dia, por exemplo, que vai acontecer a Lua cheia, aí vocês, nesse dia, vai lá olhar o céu e ver realmente se acontece. Interessante, não é? Ah, e a minguante? Vai lá, olha lá no calendário e vê lá, tá certo? Aproveita para olhar hoje o céu, antes de olhar para o calendário e ver que lua é, e corre lá para ver. Primeiro arrisca, será que é minguante? Eita, será que é lua cheia? E aí, vamos lá? Tá certo? Vamos agora para a nossa revisão? Ó, o tema da nossa aula foi o movimento da Lua, né, as suas fases, e a contagem do tempo. A leitura de Leite foi A Lua no Cinema, de Paulo Leminski, né? E nós vimos, né, aprendemos um pouquinho sobre o satélite natural da Terra, né, que é a Lua, né? Vimos que a Lua também, assim como a Terra, é uma bailarina, né, que gira em torno dela. E que esse giro ocasiona justamente as 4 fases da Lua, né? Que é a Lua crescente.
Nós vimos também a fase da lua cheia, a fase da lua minguante e a fase da lua nova, né? Nós assistimos a um videozinho que abordou um pouquinho sobre o satélite natural da Terra, a Lua, né? E nesse vídeo nós vimos que o ser humano já foi à Lua, não é isso? E aí nós vimos também, né? A Lua e a contagem do tempo, os calendários lunar e também, né? Vimos também os calendários solares, né? E os calendários lunisolares, que são calendários que é usado tanto conhecimento sobre o movimento da Lua, né? Movimento cíclico e também o movimento do Sol. E tivemos também as nossas atividades. O que é que vocês acharam da aula de hoje? Eu estou amando essa unidade, porque a gente está falando muito sobre coisas do universo, né? E é tão importante. E aí a gente vai aprender mais, tá certo? Na próxima aula tem mais coisas interessantes. Não perde não, tá bom? Pessoal, foi muito bom estar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, pesquisem, coloca lá, ó, no Google, e aí vocês vão descobrir mais coisas. Será que existem mais outros calendários? Tá certo? Pesquisa lá, é importante. E até a próxima.